Bom, você conhece esse filme aqui? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Esse é o cartaz de divulgação de um dos clássicos do cinema do século XX. O filme é de 1936. E por meio da sua célebre personagem do vagabundo, o grande Chaplin vai promover uma reflexão muito interessante a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo na década de 30 do século XX. Vamos lembrar que essa década foi marcada por toda a crise nos Estados Unidos depois da quebra da Bolsa em 1929. Vamos lembrar que no mundo essa década foi a década de expansão do nazismo, do stalinismo, foi o início também da Primeira Guerra Mundial, e a sociedade estava passando por profundas transformações, principalmente em relação à questão do trabalho. E o filme do Chaplin vai justamente discutir essa questão aqui do trabalho. Para a gente entender um pouquinho melhor a reflexão do Chaplin, a gente pode retomar a ideia de que o dinheiro é uma instituição social fundamental do mundo capitalista. E esse mundo capitalista é um mundo em que as pessoas vão buscar esse acúmulo de bens, de direitos, de capital, de dinheiro, que pode gerar essa concentração de riqueza e, portanto, uma desigualdade econômica. Essa desigualdade ela se dá basicamente em relação à posse dos meios de produção. Quando a gente pensa nos meios de produção numa sociedade, a gente pensa em tudo aquilo que o homem pode usar para produzir algo. Isso inclui desde a ferramenta, da máquina, até a própria força de trabalho. E tudo isso no mundo capitalista, essa noção aqui é uma noção marxista, passa a ter um determinado valor de troca. Por exemplo, o trabalhador ele troca a sua força de trabalho por um determinado salário. Bom, a gente pode discutir então aqui uma ideia que vai ser fundamental para a análise sociológica, especialmente dentro do terreno da economia política, que é justamente o conceito de forças produtivas. A gente pode dizer que essa noção ela relaciona os meios de produção com as próprias relações que existem entre grupos sociais. Quando a gente pensa, então, numa sociedade desigual, como é que essas forças produtivas se organizam? Como é que esses meios de produção se organizam? Como exemplo disso, e retomando Chaplin, a gente pode falar de dois conceitos que eu não sei se você conhece, os conceitos de Taylorismo e de Fordismo. Bom, na verdade, o conceito de Taylorismo ele foi proposto por um estudioso chamado Frederick Taylor, que num livro do começo do século XX, com a intenção de aumentar a produção, ou melhor, a produtividade mais do que talvez a produção, ele estabeleceu um método em que os trabalhadores deveriam conhecer exatamente o tempo gasto em cada tarefa. Primeiro, para que eles não perdessem tempo com tarefas desnecessárias. E segundo, porque assim a especialização faria com que cada um deles fizesse cada vez melhor aquele trabalho, aumentando essa tal de produtividade. Bom, foi exatamente essa noção do Taylor que deu a ideia para um dos maiores industriais do século XX, o Henry Ford, que criou a montadora que leva o seu nome até hoje, levou o Ford a criar a linha de montagem, ou melhor, a esteira rolante, como você está vendo aqui, na montagem de um dos carros mais revolucionários do século XX. O Ford aplicou os princípios tayloristas em sua fábrica e conseguiu aumentar em muito a sua produtividade. E o Ford, estou confundindo aqui o industrial americano com o pai da psicanálise, o Ford, ele
ele teve a habilidade, digamos assim, de compreender o mundo capitalista e saber que os seus funcionários poderiam ser futuros compradores dos seus carros. Então, ele achava que os funcionários deveriam ganhar um salário suficiente para que eles se tornassem, na verdade, consumidores da própria Ford. Agora, o que precisa ficar muito claro em relação ao Taylorismo e ao Fordismo é que essa especialização exagerada do trabalho faz com que o trabalhador perca a consciência do processo produtivo como um todo. Ele só sabe fazer uma função muito específica. Ele é uma engrenagem numa linha de montagem. E isso leva àquilo que o Marx chamou de alienação do trabalhador, que não tem mais controle sobre todo o processo produtivo. Ora, o que faz o filme do Chaplin é justamente ironizar essa alienação, essa preocupação exagerada com a perda da produtividade, que faz com que o trabalhador se torne uma espécie de engrenagem, ou seja, ele se coisifica, ele perde a sua humanidade. E o filme do Chaplin, sem dúvida alguma, é uma crítica muito forte a esses princípios do Ford. Bom, temos um exercício para fazer a respeito disso. Vamos lá?